Chamar o pessoal, mandar a live ali pra... Chamou? Boa noite para quem tá chegando. Vamos chamando o pessoal. Tô encaminhando aqui também a live para algumas pessoas. Convidem todos, vamos chamar o nosso convidado Sandro para mais um assunto, como na semana passada. Já tem aqui algumas pessoas entrando, bem-vindos, bem-vindos. Vamos chamar o nosso amigo Sandro. Um assunto bem legal, que na semana passada nós falamos sobre o comportamento nos novos líderes, né? De como eles vão, como a gente precisa se preparar para esses novos tempos. E com isso, você me avisa aqui na hora que entrar? Bem-vindos todos. E vai ser um assunto que eu e o Sandro tivemos essa conexão lá em Porto Alegre, no evento onde ele trouxe uma palestra sobre neurociência, e aquilo me encantou. E aquilo fez uma mudança na minha rota, né? Onde eu fui procurar por mais caminhos da neurociência, eu fui fazer alguns congressos sobre neurociência aplicada aos negócios. E com isso a gente não tem como dispensar o comportamento humano, né? E como que a liderança, a partir de agora, principalmente com tudo isso que nós estamos passando, ela tem mudado de caminhos, né? E hoje eu e o Sandro vamos falar bastante sobre isso, e principalmente sobre a postura dos novos líderes, né? De como eles vão passar. Eu tô tentando chamar ele aqui. Não tá. Mas você mandou? Hã? A gente já vai convidar aqui. Enquanto isso, eu acho que um ponto legal para a gente falar são sobre escolhas, né? A gente escolhe a cada instante, a gente escolhe a cada momento, e tudo isso determina os resultados que a gente vai ter, né? Então, ao acordar, a gente já começa a fazer uma escolha, se a gente levanta da cama ou não. E isso tem muito a ver com a nossa mente, consciente, subconsciente, como eu sempre coloco aqui. E o que diferencia uma pessoa da outra é o que nós fazemos com o tempo que nós temos, né? E por isso é importante a gente pensar muito no que é essencial e no que nos direciona para aquilo que faz nosso coração cantar, né? Porque muitas pessoas, elas não sabem, elas não têm mais sonhos. E sem ter sonhos, elas acabam ficando sem caminho, né? Como diz Alice no País das Maravilhas, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? E com tudo isso é importante a gente pensar se as escolhas que nós estamos fazendo, todas elas têm sido ou não. Elas nos direcionam para algo melhor ou não, né? Porque a gente precisa sempre ter esse alinhamento na física quântica, a Elaine fala muito disso, das três mentes, que é o pensar, o sentir e o fazer. Nós estamos aqui na terceira dimensão, onde a gente precisa do corpo e da ação para a gente realizar. E se a gente não realiza, ninguém vai fazer por nós. Então, muitas vezes as pessoas têm o anseio de cumprir a missão dela, ela tem um anseio de ser tudo que ela nasceu para ser, ela pensa sobre aquilo, ela sente aquilo, só que ela não age em ressonância com aquilo. E a gente precisa agir, né?
Porque isso que nos direciona para o nosso próximo passo, para a nossa expansão de consciência, para o nosso novo nível, né? E não é um nível hierárquico, um nível financeiro, é o nosso novo nível de consciência, que nós temos uma situação espiralada. Então, nós nascemos e vamos expandir até o último dia que nós tivermos encarnados aqui na Terra, né? Independente da crença de cada um. É isso que nos direciona. Então, deixa eu só ver aqui, Deus. Ele tá? Chegou? Então, isso que nos vai nos direcionar. Bem-vindo, Sandro. Tudo bom, Sabrina? Tudo bem? Tudo legal. Deixa eu só dar uma perfilada aqui para ver como é que eu tô, se eu tô aparecendo. Tô aparecendo bem para ti? Tá, muito bem. Se você puder abaixar um Aí. pouquinho, aí centraliza aí, só para ficar mais... Melhorou? Melhorou. Então estamos novamente aqui, né? Pedidos. Que coisa louca isso. Me pediram para fazer uma segunda. E aí, como que você sentiu esses pedidos? Pô, eu senti com uma gratidão enorme, né? Porque, assim, gratidão pela gratidão dos outros, né? É algo que se soma. É um efeito até multiplicador, linha de soma, né? Eu recebi um monte de direct, que nem tu. Quando é que vocês vão falar mais sobre isso? Misturar um pouco os assuntos. Que agora todo mundo está precisando, agora e sempre, mas mais agora, Agora e sempre. de temas que nos confortem mais, inclusive, e nos dê uma noção aí de plenitude. Plenitude do ser, né? Porque é o que todos anseiam, né? É o que a nossa essência anseia. Ela anseia para ser aquilo que ela nasceu para ser, né? Eu sempre gosto de colocar como uma metáfora uma semente, né? A semente não tem ideia que ela é, por exemplo, uma macieira. Ela não tem ideia do potencial que ela tem e de quantas maçãs ela carrega, né? Quantas maçãs tem dentro de uma semente. E a partir do momento que ela rompe a casca e desabrocha, ela vai evoluir, como eu estava falando, em espiral para o resto da vida até que se encerre a vida daquela árvore. E assim é, como está na Terra, né? Somos parte dela, também vale para nós. Então nós ansiamos que a nossa semente manifeste tudo aquilo que a gente precisa ser. E é essa desconexão que causa muitos problemas. Eu vejo nos atendimentos, em cursos, muitos problemas de desconexão. Onde, meu caso, até na semana passada eu comentei que eu me senti perdida, né? Onde eu tinha financeiramente, materialmente, sucesso e tal, mas faltava algo, que era justamente essa essência primordial que estaria dentro da casca da semente, né? Eu já inclusive escrevi algumas outras coisas que eu venho a fazer agora, logo que a gente puder tocar nas pessoas novamente, que eu acho que está chegando o momento, né? Depois de estamos aí um ano e meio já, né? De pandemia, quase um ano e meio, e as coisas começarem a melhorar um pouco. Eu tenho outras missões, né? Então, eu acho que nada melhor do que esse momento contigo aí para contar essas coisas, né? Essas experiências individuais que eu tive. É a pessoa certa para fazer isso. Nós conversamos até de madrugada, assim, para o pessoal que está escutando, a Sabrina é uma pessoa que ela é, dorme cedo, ela é disciplinadíssima, né? E eu sou notívago, eu durmo à noite, assim. Então, eu tive passando aí por alguns momentos em que eu gostava de conversar com alguém, né? Então a gente conversava com alguém. Para aquele momento ali, nós temos alguém interessante que vai nos trazer algum suporte, assim, para começar. Nossa, Sabrina é uma amiga minha e a gente falava de espiritualidade, né? Nesses momentos que eu passei por uma depressão que, graças a Deus, foi super curta, mas foi avassaladora. E então eu determinei algumas coisas sobre missão. Então eu tenho uma missão que eu vou cumpri-la, né? Assim, se né, dos nossos mentores aí que estão acima do nosso plano deixarem, né? Tem gente até que acha estranho. A gente colocou, pô, eu nem sabia que tu falava assim, porque tu é um cara aí que usa até equipamentos neurocientíficos e tudo.
E eu disse, pois é, mas a nossa base, a nossa essência é bem mais do que isso, né? Tecnologia, coisas elétricas, mecânicas, digitais, né? Tudo vieram depois da gente, né? Depois da nossa biologia, né? Então a gente tem que estar bem para construir coisas, para trabalhar com essas coisas, e em benefício do ser humano, né? Nunca em malefício. E eu vou colocar algumas coisas em prática que é, inclusive, do meu conhecimento, fazer com que as pessoas tenham uma vida melhor. Né? Eu não estou falando de dinheiro. E se eu falar um pouquinho de dinheiro, eu vou ficar um pouco revoltado aqui, porque eu tenho visto algumas coisas no Instagram, no Facebook, né, que são extremamente fora do momento. Eu quero falar contigo sobre esse assunto também, entre vários assuntos aqui que pediram. E entre eles, assim, ó, eu vou te citar alguns, né? Mas assim, para eu não perder a linha de raciocínio, eu quero trabalhar com gente também, né? Então eu estou encontrando um ponto de fusão do meu conhecimento para usar ele para que as pessoas se sintam melhor, tenham bem-estar, né? Que elas venham a ter uma sensação de positividade. E aí positividade traz um monte de outras coisas que nos prepara para alguns momentos, que nos mantém em alguns momentos, né? E que nos traz satisfação, alegria, né? Então a gente tem muito que fazer entre nós mesmos. Essa live, por exemplo, é uma coisa que a gente faz assim, vamos fazer. A Sabrina, para você ter ideia, ela me mandou às 9h45 e ainda me xingou, ainda, mas eu te mandei de manhã essa convocação. Mas a gente faz isso com uma vontade tão gostosa que é assim, ó, tá bom, vamos lá, vamos fazer. Então, um dos temas interessantes, sabe, para a gente, se der tempo, né? Falar em dar tempo, uma coisa, tá? Dessa vez não vai ser 1h20, né, Sabrina? Vamos terminar em 55 minutos, pelo menos para caber no IGTV, tá bom? Tá bom. Controla aí, porque quando eu começo a falar, eu nem vejo o tempo. Nem tem relógio aqui, ó. Porque senão a gente tem que ficar editando e cortando o vídeo, que fica muito tempo. Então, um dos assuntos que me pediram assim, pô, cara, e esse negócio de concorrência, né? Que ainda tem, daí puxando para o lado da liderança, que foi algo que foi bem interessante, e tem bastante gente que eu admiro que está falando sobre a mudança das lideranças agora, né? Porque a gente vê várias lideranças, né, atuando, né? As lideranças governamentais, governos, institucionais, né? Daí vem ONU, né? E assim por diante. E a gente está vendo o quanto que elas influenciam na gente, porque são decisões que hoje, elas tomadas sim ou não tomadas, elas impactam em pessoas desencarnando, indo embora desse mundo, né? Pelo que nós estamos enfrentando. Né? Então agora nos tocou muito forte. E daí as pessoas, tá, mas eu tenho que falar mais sobre liderança, porque tem gente que não muda, que não tem jeito, que acontecem as coisas na empresa e não tem jeito de mudar e continua do mesmo jeito. E agora a gente passando por isso e parece que as coisas não mudaram, tem gente que sente uma pressão de cima da empresa e simplesmente não represa nada, passa direto para os seus funcionários, joga tudo nas costas, né? Os colaboradores, tratando os caras como máquinas. Né? E esse é um assunto interessante. O outro é a concorrência, que eu acabei de falar, que é essa concorrência descabida, louca, num momento em que as pessoas têm que se cuidar tanto, né? Olhar mais para dentro nesse momento de experienciação que a gente está tendo, que o que está em jogo não é dinheiro só, salário é coisa muito pior do que isso. Né? E as pessoas continuam se batendo e brigando por espaço que às vezes não é delas, ou para estar no lugar delas, e tudo vale. E essas coisas parecem que estão sendo varridas, né? E dessa vez não é para baixo do tapete, não. Eu creio que essas coisas vão mudar, né? São assuntos que me trouxeram, Sabrina, que eu acho interessante, assim. Gostaria de ver a tua visão, que é uma visão bem holística e espiritualizada, né? Em cima de bastante estudo teu. Sobre essas coisas, as pessoas continuarem competindo e brigando por espaço, por dinheiro, por status, querer o espaço dos outros. E aí, em cima disso, eu tenho algumas coisas que eu estou vendo no Instagram aí que eu gostaria de comentar, que me traz assim, ó. Hoje mesmo até excluí uma pessoa por causa disso, que eu comecei a olhar aquilo e vi que não tem nada a ver com o momento. Então, vamos lá, quero te ouvir um pouquinho, senão eu não paro de falar. Dois comunicadores, né? É isso que dá. Olha, eu acho que assim, para fazer um link, quando você fala, ó, ai, Sandro, eu não sabia que você tinha esse lado, esse olhar e tal. Eu estava numa leitura ontem
e uma leitura científica, e me trouxe profundas reflexões, né? Nós aprendemos e fomos direcionados a achar que somos como um robô. Então, como que é feito um robô? Se monta as peças e as partes e depois vem com um chip, que é a consciência, e coloca naquele robô, né? Vamos fazer uma metáfora de que o chip seria a consciência. Então, nós invertemos a sequência de formação do nosso ser, né? Onde achamos que somos um corpo que foi formado e depois veio a consciência. Mas a consciência, ela vem primeiro. Primeiro existe aquela integração entre o pai e a mãe na formação, e existe uma consciência que é colocada ali e que vai se formando o corpo, né? O ser humano, que nós estamos sendo humanos. Nós não somos humanos, nós somos uma consciência, né? E quando, independente de religião, porque o meu tema nunca é religião, é literalmente a espiritualidade universalista, que trata todos como igual, porque tudo nos traz crença e tudo forma a nossa lente de ver o mundo. E aí, quando formamos essa consciência, qual que é a diferença entre todos nós? É uma capa que eu falo que é um invólucro, que é o ego. Ele que nos diferencia. E o ego, na sua formação original, ele veio para nos fazer sobreviver e ter a nossa individualidade, porque viemos experienciar essa vida como um ser individual. Mesmo que somos parte de uma consciência universal, Deus, o que for o nome para cada um, o nome não importa, porque isso é uma crença, que nomeia para nossa mente saber o que é. E aí, quando a gente forma esse ego, que foi a grande disrupção que a gente tem, que a gente teve, e que tem grande parte do problema da humanidade, é justamente os impulsos egóicos, que são o egoísmo, onde todas as ações e as intenções são feitas para suprir uma necessidade individual, seja de poder, seja de desejo, seja de pedido de amor, que a pessoa nem está percebendo que existe uma força inata ali pedindo amor, que é aquela criança que ele foi querendo pedir, ou ela foi. E aí a gente começa a traçar esse egoísmo, esse egoísmo, para ter todos esses desejos supridos, mas que no fundo eles são todos materiais e que fazem a pessoa continuar se sentindo fora, né? Eu tive, nesse mundo corporativo, eu tive oportunidade de lidar com pessoas milionárias, muito ricas. E não é que a questão de dinheiro não traz felicidade, porque isso também é uma crença. O ponto é o que se faz com aquele dinheiro, onde ele tem que ser a recompensa e não o objetivo. Porque no objetivo vai estar no material, simplesmente material, e vai chegar uma hora que, como eu vi em muitos casos, que a pessoa se desconecta, porque ela continua sendo infeliz. E aí, quando a gente fala desse egoísmo, claro que vem a questão do poder, da questão da dominação, onde a briga é sempre por mais poder, por mais fama, por mais reconhecimento. E tudo isso é em detrimento ao ego, não é da essência. A essência é uma consciência universal, é divina, né? Independente do nome. Ela não está aqui para dominar e ter poder sobre o outro. Então, assim, eu vejo que o grande problema que nós temos como humanidade é justamente por esse ego. Só que a dificuldade que tem, que é o meu papel justamente aqui com a página que ocupa seu lugar no mundo, é ajudar as pessoas, eu falo que é descascar, né? Tirar esses impulsos egóicos que a gente tem para que ela acesse a essência dela. Porque foi como se a gente estivesse colocando várias roupas. E um exercício diário que eu uso constantemente é: quem deseja isso que eu estou querendo agora? É o meu ego ou é a minha centelha? Eu chamo de centelha. Por quê? Isso não quer dizer que eu não possa querer ter um carro, que eu não possa querer ter uma empresa gigante, que eu não possa querer ter viagens. Mas o que me impulsiona? O que me impulsiona é ter um carro para mostrar para o outro, para provar para um familiar que eu consigo, ter um cargo para competir com o outro, né? Para mostrar que eu sou forte, eu consegui isso sozinha. Então, esse questionamento é algo que eu uso diariamente na minha vida.
em todas as ações, porque eu treinei a minha mente para isso, né? Então, não sei se eu fiz um link aí com a sua resposta, mas é o meu olhar, né, nesse sentido. Fez um link bem interessante e até me trouxe um outro insight aqui. Tá, mas nós temos organizações que têm cultura de passar para os funcionários essa competição, tá? Que eles compitam e que eles até fomentam isso. E eu sei porque eu passei por inúmeros casos desse tipo de coisa, do tipo, vamos. Existe até um teatro em algumas, principalmente em áreas comerciais, né? Não, vamos fazer uma reunião com eles lá, vamos baixar a bola deles ali, que estão brigando, discutindo, porque começa aquelas coisas de, por exemplo, na área de vendas, esse cara diz que o produto dele é pior do que o outro, e o outro diz que a região dele é pior, e o outro diz que ganhou contas melhores, e assim por diante, né? E muitas vezes existe uma chefia por cima que ela provoca isso. Ela arquiteta esse negócio, né? Vai para uma sala, se fecha lá e começa, não, vou botar isso para acontecer isso, vai ser bom porque aqui não vai ficar tão bom para ele, vai ficar ruim para ele, aí um vai querer fazer mais do que o outro, então, e aí acaba acontecendo alguns conflitos, né? Então são estratégias que elas não são humanizadas, estratégias que não são humanizadas, né? Elas são boas somente para aquele quem manda e faz a estratégia. E aí manipula outros seres humanos. Eu não estou dizendo que as organizações, né, as empresas, não vão ter as suas formas, né, de fazer com que as pessoas se. Como é que eu posso dizer assim? Se reenergizem, se energizem mais. Eu não vou usar o termo motivação, porque motivação é uma coisa que vem da gente. Ninguém motiva ninguém, né? Motivação está na gente, né? Em cima dos nossos valores e das nossas buscas. Quando essas coisas estão perto e a gente tem condições de buscá-las, a gente se torna motivado. Se a gente está num lugar que não tem nada daquilo que a gente busca, como é que a pessoa vai se motivar? Não tem como, né? E às vezes tem, e quem pode estar fazendo a ponte entre o alcançar e a pessoa que busca, que essa é uma das grandes jogadas de quem é líder, essa pessoa não faz isso, não sabe trabalhar com isso, né? Porque conhece pouco do ser humano, e aí acaba usando formas que elas não são perenes, elas duram um pequeno tempo e que fazem as pessoas competirem entre si, fica um ambiente extremamente degradado, né? Em cima do que tu falou, né, Sabrina, que é uma coisa que vem com a gente, se é coisa de alimentar o ego, de querer mostrar para os outros. Então, se a gente tem tudo isso nas pessoas que está sendo, as pessoas que estão sendo manipuladas, nós temos tudo na mão para botar a fogueira, né? Então, a pólvora está aí. Agora, cabe às pessoas a começarem a ter um discernimento melhor, né? Que a vida não é longa, o discurso de que a vida é curta para ganhar dinheiro é uma bobagem, é curta para tudo, né? É curta para ser feliz também, para estar em harmonia, para cuidar da saúde, né? Para ter boas interações sociais, por um monte de coisa. Então não é só trabalho, não. O trabalho faz parte disso, logicamente. O trabalho que produz é uma das coisas que um homem sem trabalho, um homem ser, né? Não, o homem e mulher junto, né? Um homem sem trabalho, ele se sente inútil, né? Mas esse trabalho não precisa dar rios de dinheiro e nem dar status. Só que as pessoas, por nossa natureza tão primitiva, a gente acaba buscando essas coisas. E a gente acaba dando condições para que alguns ambientes se degradem, né? Então, muita gente se oportuniza disso, dessas buscas individuais, e daí ninguém cresce. Um se aproveita, né, que é o cara aquele que fica dando relhaço no outro ali, e ele acha que está fazendo bem em estar buscando aquilo que estão cobrando dele de uma forma que não é humanizada, né? E um se alimenta dessa coisa, porque para muitos faz bem, está no poder, está no controle, está manipulando, né? Agora eu te pergunto, na prática, tudo isso que a gente falou na prática, se há organizações, né, se há empresas que fomentam esse tipo de coisa, onde que vai começar a mudança? Eu sei que algumas empresas elas estão mudando já, né? Eu acho até que eu falei na primeira live que a gente teve
que tem uma empresa, uma cooperativa muito grande, né? Ela é nacional, ela está fazendo 1 hora, eu acho que eu já comentei isso, ela está fazendo 1 hora por dia, ela reúne todo mundo, os departamentos, eles têm 1 hora por dia para falar na hora comercial, hora de trabalho, para falar de qualquer assunto que não seja trabalho. Então ela está mandando uma mensagem, olha, nós queremos que vocês se sintam bem, esse local aqui não é um local só de troca de dinheiro por trabalho, né? Porque quando as empresas cobram das pessoas, elas fogem desse assunto, né? Elas dizem, não, aqui tu tá buscando o teu salário, não só. Tu tem que vestir a camisa, tu tem que ir além do horário, tu tem que... E assim por diante, certo? Se cobra um monte de coisa que não é na parte de contrato, né? Mas essa empresa, ela tá dando algo que surpreende as pessoas, que é, não, vocês vão ter 1 hora para vocês não se desligarem. As pessoas que trabalham contigo no teu lado, na tua mesa, que trabalhavam mais de 1 ano atrás, elas continuam aqui, elas querem te ver, então vocês vão falar de várias outras coisas, vão combinar outras coisas, falar de outros assuntos. Isso é simplesmente sensacional, né? Eu fiquei assim, poxa, então tem gente que está fazendo algumas alterações bem interessantes para que a vida da gente se torne mais leve. Agora, eu te pergunto, quais são os outros caminhos para isso começar a mudar? Ai, que legal. Faz muito link com a reunião que eu tive hoje à tarde, né? Mas eu acho que assim, antes disso, eu quero contextualizar o meu olhar. O que acontece é o seguinte, nós vivemos num ciclo vicioso, como se fosse numa roda de hamster, desculpa a metáfora, mas é algo que eu vejo, para comprar mais, ter mais, comprar mais, ter mais, comprar mais, ter mais. Por mais que não seja o demais, mas por trás de tudo isso existe uma tecnologia, uma inteligência que nós sabemos, né, Sandra? Para fazer com que queremos comprar. Só que o que nos impulsiona a comprar? Primeiro, não é aquele produto, é a alegria que ele promete, é o resultado que ele promete, é aquilo que ele promete. Então a gente não quer aquilo, a gente quer a alegria que aquilo promete. E aí quando a gente compra, aquilo não nos traz felicidade. Ou traz por X período e de repente aquilo já não cabe mais. Né? Que eu não sei se foi na live que eu fiz com você ou se foi outra live. Que aí tem o fenômeno da psicoadaptação. Né? Então a gente compra um carro, no começo ele é maravilhoso e daqui a pouco a gente já psicoadapta ele e ele já passa a ser sem graça. Poderia ser até uma Ferrari. Porque se isso acontece com um carro, vai acontecer com outro. E sucessivamente. Só que existe essa indústria onde queiram que a gente compre mais o tempo inteiro, que foi, para mim, foi o grande ponto do meu encontro com o Sandro, que ele me levou para esse estudo e para esse lugar, e que eu vi que existia essa manipulação sobre o ser humano, e aquilo para mim me tocou profundamente, e eu comecei a mudar a rota, que eu nunca imaginei mudar, né? E a gente tá ali sempre comprando. Então, primeiro, tem um documentário Netflix, chama Minimalismo Já. Eu super indico, né? Que eu acho que tem muito a ver com isso. Um livro muito incrível, que foi o que eu li lá no começo, que chama Essencialismo. Porque a gente nunca busca o que é essencial. E tudo o que a gente vai buscando é só fazer uma autorreflexão. Qual a felicidade que aquilo real nos trouxe? Né? Qual que é a felicidade? E não precisa ser material no sentido de comprar. Pode ser material no sentido do próprio corpo. Buscar uma estética ou buscar uma academia ou qualquer coisa. Qual é o objetivo disso? É ter aquele corpo? Ou é ser aquele corpo? Quando a gente quer ter aquele corpo, ele vai ser pouco tempo. Ou ele não vai sustentar, porque logo vai psicoadaptar e não vai mais fazer sentido. Todo aquele renúncia que tem que fazer para ter aquele tipo de corpo, né? E a mesma situação, ou é para agradar o outro, ou é para que os homens gostem de mim, ou as mulheres gostem de mim. Então a gente está sempre nessa busca, que ela também é material, do externo, como se eles fossem preencher o nosso interno. E aí a gente vive nesse looping infinito. Só que existe uma ciência, existe um comportamento e muitos empresários entenderam que isso acontece. E aí existe essa condução. E aí começa a instituir essa competição. E que muitas vezes, eu vou ser bem sincera, ele está no nosso sistema. Por quê?
Eu tenho uma filha pequena e eu já me vi fazendo isso com ela. Eu já me vi fazendo isso com ela. É desde pequeno que a gente vai instalando. Então a gente vai lá, fulano consegue, por que você não faz? A gente começa a comparação e aí logo a gente vai imputando as crenças e até os 7 anos ela entra simplesmente sem filtro e é instalada lá no subconsciente. E logo a gente já está criando seres humanos que buscam essa competição. Então não para mim não tem um único culpado, né? Todo um processo, é tudo que acontece com a nossa existência e a gente vai criando. E o que eu vejo, a gente vê o mundo que a gente tem a lente, né? Eu vejo muita coisa boa acontecendo. E, inclusive, uma reunião que eu tive hoje é de um empresário que ele estava buscando justamente isso. Que não fique cobrando os próprios funcionários com metas, metas e metas, mas que não deixe de ter uma meta. Isso não quer dizer... A empresa precisa ser sustentável, a empresa está ali para dar lucro, não é uma ONG. Mas a gente consegue achar uma forma de fazer isso de uma maneira diferente, onde, primeiro ponto, eu já mudei o nome, para mim não é uma meta, é o sonho. Só que o sonho não pode ser o sonho só do dono, ele tem que ser um sonho compartilhado. Tá, esse sonho conquistado, quais os benefícios, o que ele vai trazer para aqueles funcionários que fizeram parte desse sonho? Assim como a gente imaginar construir uma casa em comunidade, todo mundo começar e ajudar. Como que a gente vai construir esse sonho juntos? E quando a gente construir esse sonho, que pode ser a meta, o objetivo, como que vai ser? E nesse meio tempo, a gente usar todas as ferramentas, que tem muitas ferramentas comportamentais, para a gente usar o que é de bom para cada um, mas que ele tenha consciência disso. Não fazer um teste para manipular e usar o perfil que você sabe daquela pessoa. Porque isso acontece, né? Eu acho que o primeiro ponto é tornar aquilo para o nível de consciência daquele ser humano. Porque a gente não pode desconsiderar que são todos seres humanos, né? Assim, tem um momento na vida, no início da vida da gente, que a gente quer crescer, quer evoluir na parte profissional, e é extremamente natural, né, que brigue pelo espaço. Quando a gente tem alguma coisa a dar para a sociedade, para as pessoas, também a gente tem que brigar pelo espaço, né? Mas desde que isso não seja algo que venha pisotear os outros, né? Tripudiar os demais. Porque tem espaço para todo mundo. Eu estava te falando que hoje eu excluí uma pessoa, e eu vou excluir mais agora, né? Tem gente que está procurando seguidores e tudo, mas caramba, o cara, numa época dessa que a gente está vendo tanta gente precisando, né? É diferente, assim, ó, eu, às vezes até fico com receio de falar alguma coisa, até fazendo o meu momento terapia aqui com todo mundo, né? Terapia pública. Às vezes tu vai colocar alguma coisa, tu vai tomar uma espumante, que nem aconteceu ontem, né? E eu coloquei alguma coisa, fiz uma analogia no Stories, né? E botei uma foto de uma espumante congelada e coloquei. E eu tinha pensado em abandonar um projeto que eu estou fazendo agora para me dedicar para uma outra coisa. Daí ela estava congelada por fora e eu fiz um trocadilho, assim, né? Alguns projetos devem ser congelados. E eu aproveitei aquele momento. Então, aquele projeto que ia levar meses para frente, eu vou tomar essa espumante aqui que está congelada e tem a ver com o meu assunto, né? Foi o que eu fiz. Isso é uma coisa que eu estou fazendo agora. Agora, uma outra coisa é alguém tirar uma foto dentro de uma banheira cheia de espuma, com um monte de champanhe cara na volta, que nem ele vai conseguir, na beira da... Travou? Travou? Travou. Voltamos? Voltou. Voltou? Voltou. Voltou bem? Sim. Pode me dizer em que parte travou? Da espumante na banheira. Aí tu vê a gente vê uma pessoa postar esse tipo de coisa, assim, fumando um espumante numa banheira ou descendo de um helicóptero, né? Ou num iate, então, sabe assim, ó, não é o momento, não é? Tá tudo bem, quer fazer o seu nicho lá,
quer que seus seguidores pensem da mesma forma, embutir na cabeça deles que o que vale é só o dinheiro, e começam aquelas coisas de que tem, tem pessoas que no momento de crise choram e outras vendem lenços. Caramba, as pessoas estão chorando agora porque entes queridos estão morrendo. Né? Essa live vai ficar marcada aqui, depois a gente acaba gravando. Uma hora a gente vai ver isso. Espero que isso termine de uma vez. Mas as pessoas estão chorando por outros motivos. Os caras usar esse tipo de coisa, que é um ditado que ele é popular e já está cristalizado na mente das pessoas, para vender a ideia deles, que a ideia deles é o seguinte: me sigam porque eu vou ensinar vocês como ficar milionários. Né? E isso é uma coisa que me tira de pluma, assim, porque falta maturidade nas pessoas, né? Ou falta, às vezes, até mesmo visão, benevolência, crescimento espiritual. Falta tanta coisa nessas pessoas que propagam o ter, buscar num momento que não é para isso. Nós estamos tendo um momento tão bom para a gente se reconstruir agora. Reconstruir as nossas coisas, que eu digo, nossa profissão, muitas vezes, ou melhorar naquilo que nós estamos fazendo, ou essas coisas todas que nós estamos sentindo, integrar elas em nós para devolver isso de uma forma melhor, nessa era nova que está chegando, né? Então, a gente aproveitar isso, mas tem alguns diálogos que não cabem mais nesse momento. Travou de Não novo. acha? Não? Tá trancando? Alguns Trancou? diálogos que não cabem. Parou aí. Tem alguns diálogos assim que não cabem mais. Que esse não é o momento para isso. Então a gente está vendo que para algumas pessoas elas continuam pregando a coisa do ter, seja que nem eu, ou morra tentando, né? Como é que tá a internet aí, Sabrina? Não, ele deu uma falhadinha, mas agora parou no morra tentando, né? A minha visão sobre isso é assim, né? De novo, não é o que a pessoa fez, o que ela postou, é o que motivou ela a fazer aquilo, né? Porque na física quântica a gente percebe muito com a responsabilidade, a autorresponsabilidade, né? Então, para mim, tá? Na minha visão, não é sobre o que a pessoa postou em si, mas é qual motivador fez ela postar, né? É postar para influenciar ou é postar para preencher o ego? Eu uso esse exemplo muito naquelas situações de trabalho social, por exemplo. Eu ouvi uma vez que era como uma crítica, que era errado compartilhar e etc. Na minha visão, não é. Na minha visão, é errado compartilhar se a pessoa quer se promover com aquilo. Mas, se a pessoa quer influenciar para que outros façam igual, então eu vejo como algo normal. Só que tem que ver o que gatilho que às vezes isso aperta em nós, né? E eu desconstruí muito isso, principalmente com a minha mentora, a Elaine, porque ela mesma posta muitas questões materiais, mas existe algo maior por trás que a motiva trabalhar cada dia mais, transformar mais de 100 mil alunos, e em consequência disso, ela tem o dinheiro. E muitas pessoas chegam lá para querer ser próspero, e elas acabam muitas vezes saindo transformadas internamente, porque limpa muito essas questões de crença e tudo isso. Mas tem que pensar bem no que é o motivador, né? Se o motivo é dor, literalmente, rechaçar e espizinhar, é muito problemático. E isso vale, inclusive, nas corporações, nas empresas e até nas nossas relações familiares, né? O que nos motiva a fazer? Eu tive muito a questão contrária. Eu sempre não quis mostrar nada, né? Nada em nenhum sentido. E, ao mesmo tempo, eram crenças minhas de que era errado e feio
mostrar alguma coisa, mas eu sinto que é a questão muito do que motiva aquela pessoa a estar fazendo daquela forma, né? Inclusive um próprio texto vai trazer muito do que a pessoa está querendo trazer com aquilo ali. Tá, ela tem lastro, ela tem registros de que realmente ela consegue ajudar aquelas pessoas daquela forma. Vão ter depoimentos, porque agora na internet é tudo muito real, né? Não tem como esconder. A verdade aparece muito rápido, né? E eu até lembrei de uma situação que eu tive já no mundo corporativo, onde tinha uma liderança e estavam querendo me motivar justamente pelo dinheiro. Mas para mim ele nunca foi um motivador. Apesar de eu ter ganhado muito dinheiro, ele sempre foi para mim uma recompensa de fazer algo que o meu coração estava cantando ali. Eu estava brilhando os olhos de fazer aquilo ali. E aí eu virei para essa pessoa, porque vem nas entrelinhas, né? Mas quando a gente estuda isso, a gente percebe quando está acontecendo. E aí eu falei, viu, eu adoraria que você me ajudasse a ter mais resultado, e se quiser me motivar, mas esse caminho não vai funcionar, né? Esse caminho não vai funcionar comigo. Então eu penso que é sempre o que motiva aquela ação. Talvez está até um pouco divergência esse olhar, mas é justamente isso que nos faz completos, né? Essa discussão. E é uma discussão, né, saudável, onde a gente coloca pontos de vista e a gente entende e respeita. Eu e o Sandro temos vários papos nesses áudios gigantescos que a gente tem, né, Sandro? Áudio lá de 7 minutos. Uma outra coisa que as pessoas comentaram da nossa primeira live, da live anterior, é sobre esse desapego assim, das pessoas com os lugares que elas faziam parte, né? Que é o meio físico, de uma rotina que ela deixou de existir. E como que vai ser, se vai haver uma readaptação, porque assim, vai ser necessário uma readaptação para voltar de novo para esses ambientes, levar o medo que ele está instalado, né? O medo ele não vai embora assim de uma hora para outra, né? Então esse desconforto todo que a gente sente que está sempre fazendo algo errado quando sai de dentro de casa, né? E então as pessoas vão ter que estar muito bem preparadas assim. E assim, ó, aí, Sabrina, é que vem uma preocupação que eu tenho, como que as áreas de gestão de pessoas, as áreas de RH, se elas têm maturidade para esse retorno dessas pessoas para esses lugares. Tem um outro assunto que vai ter que ficar para um outro momento, que é o seguinte: muitas pessoas não vão querer voltar. Umas já não vão voltar para as empresas, porque eu sei de bastante gente que está fazendo duas coisas, que começou a se dedicar agora, como está trabalhando em casa, está conseguindo se dedicar um pouco para aquele outro projeto, já está se enxergando longe da empresa, né? Olha só que interessante, né? Então, e tem aquelas que vão voltar e vão achar assim, não é isso que eu quero mais para mim. Vai ter bastante. Então, vai ter muita mudança depois dessa época que a gente já está enfrentando, que está acontecendo mudanças o tempo todo, né? Mas depois disso, olha, muita coisa vai acontecer conosco, de alterações aí de alguns rumos, por isso que é muito bom a gente tá maquinando já, né? Maquinando, se preparando para as alterações que tem para acontecer, né? Vai ter alterações de cima para baixo, gente que não vai mais caber dentro das suas funções, né? As empresas também vão se reestruturar, já estão, tem gente que está perdendo, né, seus postos, e as pessoas também vão voltar muito diferentes. Então, já que estão voltando diferentes, será que essa coisa vai ser só individual? Do tipo, nós aqui nos preocupamos em nós termos um crescimento mais espiritualizado, né? Mais humanizado. E como as empresas estão trabalhando isso para o retorno dessas pessoas? Será que elas estão preocupadas com isso? Olha, eu acho que a grande maioria não, né? Esse é o meu olhar. Mas, de novo, eu acho que qual vai dar certo?
não é nem qual empresa, é qual profissional, porque a empresa ela é feita de CPF, né? A empresa só a CNPJ não serve para nada, né? Não serve para nada, literalmente. Então, empresas são CPFs aglomerados para formar um CNPJ. Então, eu acho que assim, quais são aqueles profissionais que vão, não falo se destacar no sentido de competição, mas são aqueles que estão fazendo aquilo por um motivador, de novo, algo que motiva aquela pessoa a fazer algo diferente. Em consequência disso, ela vai ser bem remunerada, ela pode ser promovida, ela pode ter sucesso, ela pode conquistar tudo, né? Mas eu acho que desde que os motivadores sejam motivadores para o novo momento, para o novo humano, para a nova terra que nós vamos ter a partir de agora, né? É um marco muito importante, assim como foi uma guerra, a gente vai ter um antes e depois, né? E o depois tem muitas consequências, mas eu acho que é uma maneira do universo de chacoalhar tudo, que nem quando a gente põe alguma coisa no forno, e colocar as coisas no lugar. E eu não vejo como aquela pessoa que não se sente mais parte daquilo, eu não vejo problema nenhum em ela sair. E algumas daquelas que de repente perderam o emprego, a gente pode enxergar tudo como um copo meio cheio ou meio vazio. Então a gente pode entender como uma oportunidade para um novo. Podem ter desafios financeiros? Sim, mas todos os desafios que nós temos na vida, eu falo que eu sempre tratei assim, inclusive a morte da minha mãe, todas que eu era criança, todos os desafios que a gente tem na vida são oportunidades que a gente tem para crescer. Então, por mais difícil que tenha, vai passar. Que esteja, vai passar. E talvez, quantas vezes na nossa vida, nesses grandes chacoalhões que nós tomamos um novo rumo, que nós aprendemos algo novo, e aí eu uso uma outra ferramenta interna aqui, que é, se esse problema, se essa situação, se essa doença, se essa morte fosse um professor, o que ela me ensinou? Né? Porque nada é só ruim. A gente tem a oportunidade de entender que aprendizado que a gente teve, quanto a gente cresceu, quanto a gente evoluiu. E as pessoas vão ser redirecionadas, eu sinto isso, pessoas me procuram que não está fazendo sentido, mas o que eu sempre falo é ter clareza. Clareza é o principal argumento, principalmente para aquelas pessoas que, eu quero sentar o pé e sair correndo. Tem condições de fazer isso? Tá tudo bem. Ou vai ficar pior se fizer isso? Vai ficar pior. Tá, então na situação que você está hoje, o que você pode fazer que vai te direcionar a uma mudança? Porque a gente não adianta só pensar que a gente quer mudar e sentir que a gente quer mudar. A gente tem que agir, a gente tem que fazer. A gente está aqui para agir. Tá, é um curso que vai te tirar? É enviar um currículo? Não vai bater um senhor na sua porta e falar, viu, vem trabalhar comigo. Então, eu acho que o grande problema das pessoas é justamente não ter essa clareza e eu acho que não vai ser sustentável aquele humano estar numa posição de tem que fazer isso só para pagar contas. Porque aí a gente está vibrando na escassez como se o universo não fosse abundante em sua forma, né? Existe a abundância em sua forma. Nós somos uma consciência que nós temos para ser abundantes. Abundantes não tem a ver só com prosperidade. Quantas pessoas que têm dinheiro são infelizes e quantas pessoas que não têm dinheiro são felizes. Uma coisa não está relacionada à outra. A abundância é um contexto onde todas as partes da vida, como se fosse uma mesa, elas estão com os pilares bem estruturados e não necessariamente é o financeiro. É, verdade. O maior problema disso é que essa ideia do financeiro, ele já está dentro daquele chip que tu disse lá no início, né, dessa conversa, ele foi instalado ali. Essa mudança, ela não é fácil, principalmente quando a gente está falando de mudança, né? Quando nós temos alguma segurança de ganhos do passado, por exemplo, e que agora estamos convivendo
uma escassez, assim, a grande maioria. Eu já escutei pessoas dizendo, não, não é bem assim, tem gente que está muito bem. Com isso tudo que está acontecendo, está muito bem financeiramente, até melhor. Mas essa quantidade de pessoas é bem menor. Então, a exceção tem que ser tratada como exceção, né? Então, ela não pode, a gente não pode, isso é um cuidado que a gente tem que ter, fazer comparações entre assim, ó, milhões e algumas dezenas, né? Ah, mas tem fulanos que, né? Não, calma aí. O momento agora, e né, até falando mais nessa parte de espiritualidade, né? A vibração não é uma vibração de riqueza e de abundância, né? Ela está conosco e vai nos ajudar, para quem sabe trabalhar, né? Essa parte de abundância, né? De não vibrar escassez, roubando um pouco assim o teu assunto, né, Sabrina? Para quem sabe, ele vai dar uma boa sustentação para enfrentar bastante coisa. E é muito bom, e a gente tem que realmente pensar assim, tem que pensar assim. Agora que a vibração do mundo, do planeta, não é essa, não é. Né? Então a gente está guerreando aí com a própria vibração de tudo que tem na nossa volta. Né? E aí é que torna as coisas mais importantes hoje para nós, para a gente começar cada vez mais evoluir. Evoluir em comportamento, evoluir cognitivamente, sim. Trabalhar no nosso cérebro, trabalhar. Eu não falei nada de neurociência aqui, que é a minha área, né? Porque esse papo aqui eu fujo bastante do tecniquez, mas a gente tem que trabalhar essa área porque quando ela tá bom, aqui é o centro de comando de tudo, né? Tende as outras coisas estarem, né, em sintonia. Então nós temos que manter os nossos bons hábitos, entre eles exercício físico, uma boa nutrição e nutrir o cérebro. E o cérebro, além de uma boa comida, ele precisa de bons pensamentos. E então, muito que hoje a gente escuta de pessoas que falam na espiritualidade, que dizem que a gente tem que se abastecer bastante, né, de pensamentos de abundância, ela é verdadeira e ela serve como um norteador para nós, para a gente seguir o nosso rumo numa melhor, né? Nesse momento tão de caos, porque o caos já está estabelecido, né? Em todas as áreas da nossa vida, né? Todas elas. Quando a gente fala de um momento que nem esse, que a gente a primeira coisa que mostra que o caos está estabelecido é que a gente nunca viveu isso. Nós aqui que somos, nós somos pessoas que somos a mesma geração, né? Até gerações anteriores que estamos vivendo esse momento, a gente nunca passou por isso. Então não sabe como lidar, tudo é novidade para a gente, né? E é uma novidade num aspecto de insegurança, medo né? E terror, né? Como dizia, sabe que eu sou um cara espiritualista também, né? E apesar de fundamentar as coisas que eu ensino quando eu dou aula, eu ensino sempre baseado cientificamente. Ó. Tem artigo que sedimenta isso aqui, tem pesquisas que sedimentam isso aqui, então isso aqui você tem que aprender, né? Mas a minha parte espiritual que eu posso passar aqui, né? Ela mostra que a nossa evolução espiritual, ela nos acolhe, ela nos conforta. E ela nos prepara para a gente ter outros conhecimentos e encarar a vida do jeito que ela está, inclusive. Porque a gente tem mais recursos até mesmo técnicos, porque quando a gente tem conhecimento de alguma coisa, por mais o ocultismo, o esoterismo, ou o nome que venham dar, isso faz com que a gente esteja mais preparado mentalmente para um monte de situação. Então, o meu conselho aqui é que a gente busque tempo para nós mesmos, para enfrentar isso tudo que está acontecendo. Falando em mudança, a gente se prepare para as mudanças, elas podem ser doloridas, mas não precisam ser sofridas. Nem toda dor traz sofrimento, né? Às vezes dói um pouquinho, que nem tomar uma vacina. A gente está fugindo do sofrimento para alguns momentos que a gente sai do nosso estado nossa zona de conforto, né? E aproveitar muito desse momento para observar e para aprender. Olhar, né? Olhar, observar, sentir tudo o que está acontecendo e assim a gente dar os nossos passos sem pânico na medida do possível, porque
tudo tem um fim. Nós vamos ter um fim, né, em algum momento. Então vamos interagir com pessoas do bem, com pessoas boas, vamos nos nutrir com coisas boas. Quando a Sabrina trouxe aquela figura do tem gente que procura um corpo perfeito e tal, mas o que ela busca com isso, né? Mas sabe que quando a gente está nutrindo, de novo, né, essa palavra, o nosso cérebro, a nossa mente, né, com pensamentos bons, e o nosso corpo de forma certa, a gente não precisa de sacrifícios enormes para manter um corpo esbelto, bonito. Não precisa, a própria natureza dá isso, que é uma harmonia em cima daquilo que a gente se alimenta. Então, a gente não precisa de buscar muitos sacrifícios na vida para alcançar alguma coisa boa. E tem coisa melhor do que viver tranquilo, né? E de pensamentos bons. Eu sei que agruras da vida acontece o tempo todo, mas a gente que está aproveitando esse momento aqui para buscar mais autoconhecimento, né? E outros temas que vão muito além do ganhar dinheiro e da parte profissional e de alimentar o ego e de competir com os outros. Agora, trazendo todos os temas que a gente falou aqui, de competir com os outros, de mostrar que a gente tem aquele carrão. Além disso, isso tudo vai embora. Fácil. Agora, a gente pode ter tudo isso e está super mal de cabeça. O que interessa é a gente ter essa ciência de que nós somos seres, né? Tem gente que não aceita, né? Mas eu acredito que somos seres espirituais, a gente é mais do que a gente é. Eu acredito, né? E eu acredito, peço que me respeitem, tem gente que não acredita assim, não vê dessa forma. A ciência está aí para nos ajudar, graças a Deus, é ela que vai nos tirar desse buraco que a gente entrou, né? Que a humanidade fez questão de entrar em cima de tudo que a gente deixou de evoluir durante todo esse tempo, né? Pensando só em ter, e usar o ser humano para ter mais dele, para a gente ter mais capital, mais dinheiro. E eu não estou falando nada de que eu sou contra o capitalismo, também é outra coisa que tem que me defender aqui. Não, eu acho que ele faz com que a gente saia da nossa zona de conforto, eu acho. Mas pode ser alguma coisa híbrida, né? Que as organizações vão ter que começar, as empresas, a enxergar isso. De que forma que vão trazer ambientes, né, em que as pessoas vão trabalhar de uma forma mais harmoniosa, mais contentes e vão transmitir isso em produtividade e em lugares bem mais gostosos de trabalhar do que aqueles que a gente vivia há um tempo atrás. E que tem gente que faz questão de não sair desse mundo, que eu acho que eles vão ser obrigados a sair desse mundo. Porque o repúdio eles já estão trazendo de um monte de gente. Eu não estou falando só de empresas, mas de pessoas que vendem só o ter. Esse é o meu mote de hoje, né? Então eu já vou até deixando a palavra agora para a Sabrina finalizar. Dessa vez a gente não vai falar 1h30, né, Sabrina? Então eu espero que a minha mensagem tenha sido dada. Bom, eu acho que assim, né? Já que muitas pessoas precisam do científico, vou até deixar aqui algumas referências onde a gente consegue estudar, porque tem um livro muito famoso que fala, acho que é Biologia da Crença, é um livro americano. E, na verdade, tudo é crença, né? A forma da gente enxergar. Eu sempre faço uma metáfora de uma mandioca. Aqui, para mim, chama mandioca. Tem lugares que é aipim, tem lugares que é macaxeira. Então, aquilo ali é o que imputa no nosso cérebro, aquela informação, e que logo vira uma crença. E aí vai chegar eu e você discutindo. Não, porque isso é macaxeira. Não, porque isso é aipim. E isso vale para esse assunto religioso. Então, eu faço essa metáfora para explicar. Não, porque dessa forma é o certo, dessa forma é o correto, a minha forma. De novo, é uma disputa do ego para ganhar uma discussão, para se sentir superior. Então, o que eu vejo é assim, existem alguns autores que são cientistas. O que mais me levou para esse caminho, porque eu precisei ir para o científico também, eu precisava, porque eu tenho um mental muito potente, assim, né? Ele é mais forte, e eu precisava do científico. Então, eu fui em Amit Goswami. Amit Goswami é um físico indiano, que ele tem hoje 84 anos, e ele teve uma experiência de quase morte, e de repente ele começou a estudar física quântica.
E aí tem um experimento que chama o experimento da dupla fenda, que comprova essa questão de ter a matéria não local, de não ser só o que a gente apalpa, como a física newtoniana traz. Então é uma referência para quem quiser entender e refletir sobre esse assunto. Rupert Sheldrake, Brad Braden, são todos que falam sobre a substância amorfa, sobre não local, e de novo, cada um coloca um nome, né? Só que são experimentos científicos, então já está unindo a ciência com a espiritualidade, para que a gente conheça e entenda daquilo ali. E eu acho que é um caminho para que a gente entenda e a gente progrida como evolução do ser humano, porque se a gente continuar achando que somos apenas um corpo, né? Não tem fim, vai ter o poder, porque vai ser esse o resultado. Quem tem mais, quem ganha mais, quem tem mais sucesso, ou qualquer coisa desse tipo. Então, eu acho que esses autores, né, trazem muita reflexão, traz muita experiência. Tem experiência científica, por exemplo, de Amit, onde ele coloca duas pessoas em sala separada, foi feito em 89, na Faculdade da Califórnia. E duas pessoas separadas, onde elas recebem comandos iguais, uma não escuta a outra, e as energias e as vibrações começam a ressoar. E elas começam a ter as mesmas emoções, e o campo de uma reflete no campo da outra. Então, assim, são referências que eu trouxe aqui, algumas delas, onde a gente consegue começar a desbloquear tudo isso na mente, porque de novo, a gente precisa descascar tudo aquilo que foi construído sobre sermos apenas um ser material, né? E agradeço, passamos um pouquinho. Vai ficar gravado aqui, para quem quiser, quem perdeu, assistir desde o começo. Agradeço muito ao Sandro por esse papo de novo. Comentem depois no vídeo o que vocês acharam, o que vocês sentem, o que foi legal, o que a gente poderia explanar mais. Porque aí, quem sabe, semana que vem a gente não volta aqui novamente. Né, Sandro? Aí eu vou te avisar. Já tô avisando na live para ficar registrado, ó. Sempre apostos, né? Eu vou dar mais uma dica aqui, já que a Sabrina deu algumas dicas. Uma Prova do Céu é um livro muito bom, é um neurocirurgião, que ele entra em uma experiência de quase morte durante muitos dias, e o que ele relata é simplesmente sensacional. E olha, mais ou menos aí um quarto do livro são explicações científicas para não contestarem ele. Ele traz explicações científicas do que ele sentiu, que o que ele faz, para onde ele vai, o que ele sente, nada tem a ver com esse universo material nosso. Ele diz que realmente vai para uma outra orbe. Lá ele tem uma experiência, né, com outros seres. Então, assim, inclusive, entes queridos, Uma Prova do Céu. Esse livro é simplesmente sensacional. É um neurocirurgião que ele sai do corpo, né, durante muitos dias, em estado de coma. Então, se vocês puderem ler, é um ótimo entretenimento, uma leitura muito gostosa e que dá vontade de viver ainda mais. Tá? Então, me despeço aqui. Ficamos aqui, Sabrina? Ficamos. Só vou terminar com uma frase de Nikola Tesla. Quer conhecer o universo? Pense em energia. É um cientista muito, 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 muito honrado do que ele trouxe naquela época para o mundo, né? Ele literalmente ocupava o lugar dele no mundo. Então é uma outra dica aí, tá bom? Não esqueçam de comentar lá para a gente saber os caminhos aqui do que é interessante trazer de clareza para vocês, tá bom? Um abraço, obrigada, Sandra, obrigada a todos. Uma boa noite para vocês. E até mais. Até mais.